Olá pessoal, tudo bem? Bruno da RSC aqui com vocês. Damos início hoje ao nosso primeiro episódio da série de projetos Resto Mode, então sejam bem-vindos. E vamos estar apresentando um pouquinho aqui do contexto. Da primeira parte vai ser justamente para todo mundo entender como que esse projeto nasceu, como que foi a ordem mais ou menos cronológica de tudo, as escolhas que foram tomadas e o passo a passo do projeto como um todo. Basicamente a gente tem aqui debaixo desse carro uma Grand Cherokee SRT8 2009, tá? Inicialmente era uma 2006, já vou explicar também um pouquinho o porquê dessa troca no meio do caminho. A gente sempre faz, como todos os outros projetos aqui, toda a parte de engenharia reversa primeiro, então todo o escaneamento 3D da mecânica doadora e todo o 3D da carroceria receptora. Juntamos isso tudo em CAD, fizemos o projeto de toda a parte estrutural, suspensão. A gente prioriza a parte sempre do comportamento dinâmico do carro, como ele vai se comportar, aceleração, frenagem, passar numa lombada, buracos. Frente a isso, a posição dos braços, por exemplo, é o que mais determina esse comportamento do carro. E o chassi, a parte de suporte, isso tudo é consequência à dinâmica que a gente está querendo utilizar. Então, muitos pensam que é o contrário, né? Primeiro se faz a estrutura, depois se coloca toda a parte de componentes mecânicos. Na verdade é o contrário. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí de como é que funciona no desenvolvimento de um projeto completo. Feito toda essa parte de escaneamento 3D, projeto em CAD e validação de todo o conceito, a gente parte efetivamente para a fabricação. Então, com esse carro foi feito exatamente dessa forma. Fabricamos todo o chassi, mesa zero, que a gente tem aqui na RSC. Fez a validação de todo o dimensional do projeto com o executado. Validando, colocamos então a carroceria nova em cima do chassi novo. Detalhe, esse carro aqui, uma premissa que a gente colocou desde o início, era não fazer nenhum tipo de corte na carroceria. E assim a gente seguiu. Mesmo colocando um motor muito maior que o original, um câmbio muito maior, suspensões bem diferentes, a gente acabou conseguindo respeitar essa premissa. Então, basicamente aqui foi desparafusar o carro do chassi original e colocar ele em cima do chassi novo, sem fazer nenhum tipo de alteração na carroceria. O que sempre é questionado, né? Números. Quais são os números desse carro aqui? A gente está falando aqui no motor original, na verdade ele tem 431 cavalos, é um motor 6.1 Hemi, e a gente fez já alguns upgrades no carro. Inicialmente, quando a gente usou a mecânica 2006 como doadora, esse carro ele não tem a parte de controle de estabilidade, a 2006. Então a gente optou em depois utilizar uma segunda Cherokee SRT8 2009, que já possui esse recurso, e isso tudo na eletrônica a gente já colocou nesse carro, inclusive sensor de ângulo de direção, adaptado na coluna de direção, mantendo toda a originalidade, até a seletora de marchas a gente conseguiu manter todo o visual original do carro. E nessa troca de mecânica a gente já usou uma outra que estava com kit stroker 7.0, já na casa de seus 600 cavalos. E o legal desse carro aqui é que ele já ficou aproximadamente 350 kg mais leve do que a Grand Cherokee moderna. O que realmente são números que impressionam. Quem conhece um pouquinho desses carros sabe o quão eles são utilizados lá nos Estados Unidos para fazer drag race e tudo mais. E aqui a gente conseguiu chegar em números impressionantes, onde a gente tem aí um 0 a 100 de aproximadamente 3.8, 3.9 segundos, com o controle de tração ativado, né? Se deixar desligado, mesmo no asfalto seco, ela distraciona as 4 rodas. Então é realmente um negócio assim, bem divertido, bem legal. Você tem um carro completamente antigo de visual, porém toda a parte de desempenho, estabilidade, conforto, performance de um carro completamente moderno. E claro, a estabilidade dela aqui ela é infinitamente melhor do que o original. Quem já teve a oportunidade de andar sabe o quão instável é a Cherokee moderna. É um carro muito mole, é um carro típico americano que é feito para andar naquelas estradas que são muito melhores que as nossas. Então aqui a gente tem que com certeza sempre pensar à frente para garantir a segurança e a performance do carro. Então a gente pode até ver aqui também na frente, e toda a parte de freios também a gente trouxe de lá, né? Pinças de freio da Brembo, disco de freio também aqui original, né? Da própria Cherokee SRT8, cubo de roda original dela, caixa de direção veio dela, diferencial dianteiro, diferencial traseiro, motor e câmbio. Então praticamente todo o powertrain da Cherokee está aqui debaixo. Porém todos os outros componentes, como os braços de suspensão, parte aqui do munhão dela,
todo agregado, barra estabilizadora, tudo isso a gente desenvolveu, redimensionou para o novo centro de gravidade do carro, para o novo peso, para o novo comportamento desejado. Então realmente ficou um carro bem divertido de andar, muito gostoso e confiável. Então o motor em si todo ele coube aqui sem precisar fazer nenhum tipo de alteração na lata do carro, no corta-fogo. Toda a parte do ar-condicionado a gente conseguiu manter o original lá, passa perto do motor, mas não chega a encostar. Apenas alguns reposicionamentos, como por exemplo a parte do esguicho, a parte do filtro de ar que ele mudou por completo, a bateria que era aqui também que a gente eliminou, isso foi lá para trás do carro. E uma das grandes dificuldades ao longo do carro, do projeto, foi justamente fazer essa troca da mecânica. Mas o carro é o mesmo. Na verdade, praticamente ele é o mesmo, só que tem alguns pequenos detalhes aí no meio que mudam. E justamente essa alteração no motor do 6.1 que estava aqui, que hoje inclusive é o que está naquele Suzuki amarelo, do Suzuki Carry, quem acompanha a gente já sabe. Colocando esse 7.0 aqui, a gente teve que fazer toda uma alteração na parte de chicote do carro por completo. Então foi basicamente feito tudo novamente, e isso acaba gerando todo um atraso, toda uma mudança nos cronogramas, e isso acaba se alongando. Só que claro, nesse caso aqui, considerando a potência que tem, toda a parte de performance, a gente julgou que isso seria algo realmente válido a ser feito, porque o ganho seria muito grande. E bom, cá está o resultado, né? A gente então fez toda a montagem do carro no chassi novo, colocou o carro para rodar, fizemos mais de 1000 km aí com ele, rodando em rodovia e tudo mais, validamos todo o conceito, validamos a parte de conforto, comportamento do qual a gente estava buscando, e aí sim o carro foi enviado para fazer parte de chicote, depois toda a parte de dilatoria e pintura, retornou para a gente para fazer a montagem final. E agora a gente está aqui na parte, bem dizendo, os 99%, faltando apenas a parte de polimento do carro, aplicação de PPF, alguns detalhes a mais, os borrachões, alguns emblemas que têm que ser colocados, e o carro está finalizado. Basicamente pronto para andar, e a gente vai estar compartilhando isso com vocês. Todos esses detalhes também, desse todo que foi feito desse resumo, cada um deles a gente vai estar fazendo um episódio especial para vocês estarem entendendo mais a fundo ainda. E por favor, deixe os seus comentários aí para a gente poder estar acompanhando e atendendo também o pedido do pessoal. Muito obrigado.